Amados, hoje nós iremos fazer um breve resumo acerca deste livro, Paredes do Meu Coração. Então, de nenhuma maneira é a minha vontade e o meu objetivo falar sobre a sua vida. A palavra de Deus diz em 1 Pedro 5,7 que as mesmas aflições que nós estamos sofrendo, os nossos irmãos em todo o mundo estão sofrendo. Então você não está sofrendo sozinho. Segundo, eu acredito fielmente no Espírito Santo capaz de ministrar de maneira individual em cada um que aqui está. Então eu não preciso expor a sua vida, mas nós iremos estudar tanto a palavra de Deus como a ciência e com isso compreender muitas das vezes aquilo que acontece sobre as nossas vidas. Amém? Então, hoje, amados, nós iremos falar acerca de edificação. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela nos instrui que a nossa vida, ela é uma edificação, uma grande construção. Observa isso. Todo o nosso objetivo, toda a nossa atitude deve ser uma grande edificação. Vou dar 3 breves exemplos nessa introdução. A palavra de Deus diz, no livro de Efésios 4:29, que nenhuma palavra torpe saia da minha boca, ou seja, palavrões, mas apenas aquelas que hão de ser útil para edificar a vida do meu próximo. Logo, esse para edificar, para construir, para abençoar a vida do meu próximo. Segundo, a palavra de Deus também diz em 1 Coríntios 14:26 que quando vocês se reunirem, cada um de vocês traga um salmo, uma exortação, uma revelação, uma palavra de conhecimento ou de interpretação. Tudo isto seja feito para o quê? Para a edificação, a construção, agora da igreja. A palavra de Deus também diz, terceiro e último exemplo, Judas, capítulo 1, versículo 20 e 21. Edifiquem-se a si mesmo, cada um de vocês, pela santíssima fé, na oração no Espírito Santo. Ou seja, nesse breve exemplo desta introdução, eu já afirmei a você pela palavra que nós devemos edificar, construir na vida do nosso próximo, na nossa igreja e na nossa própria vida. Amém? Para concluir esta introdução e valorizar esse tema, eu também vos lembro que a palavra de Deus diz que a nossa vida é uma grande construção de uma casa, que esta deve ser alicerçada sobre uma rocha. Agora, amados, então o que nós precisamos aprender nessa noite? É construir corretamente, é edificar corretamente. Pois não necessitamos ser nenhum engenheiro civil para saber que não adianta eu construir de qualquer maneira. Porque senão, se eu construir um muro torto, é só a questão de tempo de ele cair, vir a ruína. Trazer o que, amados? A destruição. E é com base nesse aspecto que nós, nessa noite, iremos o quê? Aprofundar este tema. Qual o tema? De que Deus há de avaliar a minha edificação, a sua construção, aquilo que você está fazendo com a sua vida mediante ao seu comportamento. Amém? E é diante desse aspecto e sobre tudo isto que acabei de dizer, que eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Amós, no capítulo 7, versículo 7 ao 8. Amós, capítulo 7, versículo 7 ao 8. Esta é a nossa leitura principal da noite. Gostaríamos de abrir cada versículo que iremos falar, mas não temos o tempo. Desejo que você abra. Amós 7, do 7 ao 8. Amém? Amós 7, do 7 ao 8, diz assim a palavra do soberano. Foi isto que me mostrou em uma visão. O Senhor estava em pé, junto a um muro que havia sido construído, usando-se um prumo. Repita comigo, prumo. E segurava o prumo em sua mão. O Senhor perguntou, Amós, o que você vê? Respondi, um prumo. Então o Senhor disse, eu estou pondo um prumo no meio de Israel, o meu povo.
Não fecharei mais os meus olhos para aquilo que fazem. Amados, olha comigo. Muitos de vocês conhecem esta ferramenta. Esta ferramenta, ela se chama prumo. E ela é utilizada para avaliar, para julgar uma edificação. Para saber se ela está correta, alinhada, se ela não está torta, reprovada, para que senão venha a ser destruída. Sabe o que é interessante nessa história? Que Israel estava tendo, amados, um período de prosperidade muito boa. Ele estava tendo até um culto muito bom, uma liturgia excelente. Logo, aos seus próprios olhos, Israel não precisava mudar. E isto fala muito acerca das nossas vidas. Sabe por quê? Porque se eu julgo apenas a partir dos meus próprios olhos, eu direi coisas como: eu não preciso mudar, porque ajo desta forma, tenho este comportamento, porque os meus pais me ensinaram. Eu faço aquilo outro porque alguém fez comigo e por isso eu estou apenas repassando. Não existe isso, amados. Sabe por quê? Porque quando a mão do Senhor vem, ela vem como um prumo. E Ele não vai julgar segundo aquilo que você pensa, segundo aquilo que você vê, segundo aquilo que você acha, segundo aquilo que os seus pais lhe ensinaram. Os olhos do Senhor é como uma balança justa. E Ele vem julgar tudo aquilo que nós estamos fazendo, todo o nosso comportamento. Amém? E, diante daquilo que Israel estava passando, ao ser aferido pelo prumo divino, Israel foi considerado um muro torto, prestes a cair, porque ele foi aferido pelo prumo divino e não humano. Eu digo para você, Deus continua a fazer isto sobre a minha vida e sobre a sua vida nesta noite, para que nós possamos conhecer e aprender um caminho que nos conduz a uma vida de firmeza e estabilidade. Repita comigo: firmeza e estabilidade. Amados, nesse primeiro momento, pode parecer algo muito simples. Eu faço e por isso eu sou julgado. Mas não é apenas sobre isso. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, Ele não é um Deus superficial. Observa isso. Ele julga não apenas a ação, mas a intenção daquela ação. Aquilo que está por detrás daquela ação. Então, pensa comigo, vem aqui comigo, pensa comigo. Deus fez alguém ranzinza? Deus fez alguém mal-humorado, rabugento? Não! E então por que essa pessoa está agindo dessa forma? Nós, amados, precisamos ir na raiz do problema, fazer um alinhamento sobre o prumo divino, consertar a nossa vida. Porque, assim como lemos, a palavra de Deus diz o quê? Eu não vou mais tolerar este comportamento dos meus filhos. Foi isso que nós concluímos a ler. Por isso, nós precisamos ir na raiz do problema. Senão, nós estaríamos aqui buscando como que um paracetamol gospel, vindo aqui aliviar o nosso estresse no culto, porém, ao decorrer da nossa semana, todos os mais comportamentos vêm à tona, quer seja ele na sua casa, na igreja, no trabalho, com o seu vizinho. E é por isso que nesta noite nós precisamos fazer uma cura interior sobre aquilo que é dentro das nossas vidas, a nossa personalidade. Eu sabia que ninguém ia dar amém. Glória a Deus, podemos avançar. E aqui eu já mostro para você a importância de nos conhecermos. Nós precisamos nos conhecer. Quer ver algo? Eu vou lhe dar 2 breves exemplos. O primeiro, o exemplo de um homem. Um homem que ele sofreu uma rejeição do seu pai. Um abandono, seu pai não queria saber dele. E por isso ele traz consigo traumas. Ele traz consigo carências. E por isso ele se esconde em uma armadura. Porque este é o local onde ele se sente seguro. Quer que eu dê um resumo da vida dele? Ele está disposto a estar com qualquer pessoa em troca de satisfazer um pouco, para preencher um pouco, para amenizar um pouco a sua solidão, porque ele foi rejeitado e ele possui carências. Então ele adota uma personalidade passiva. Isto porque ele não se conhece verdadeiramente. Quer um segundo exemplo?
de uma mulher que, por causa de traições, decepções amorosas e tudo aquilo que há de ruim nesta vida, ela começou a se desenvolver em uma personalidade mais agressiva. Por vezes, ela é vista como alguém solitária, ranzinza, alguém que é crítica, alguém que logo rebate. Como você pode ver, as flechas não estão armadas no arco. Logo, isto mostra, amados, que na verdade ela não quer agredir, todavia fará, se necessário. Agora, eu começo a indagar você, para que você imagine o relacionamento dessas duas pessoas. Seria como ela, de maneira agressiva, lançaria as suas flechas e ele estaria disposto a ser machucado, porque ele está em um comportamento passivo, simplesmente para amenizar a dor da sua solidão. O processo de comunicação deste casal seria baseado apenas num som da sua flecha batendo nesta armadura. Tique, tique, tique. Sim, este é o nível que muitos relacionamentos podem chegar hoje em dia. E quem sabe, neste exato momento, você pode lembrar-se de alguém, quem sabe da sua família, da sua parentela, da sua vizinhança. Este é, amados, um dos aspectos que eu mostro para você a importância de nós nos conhecermos. Sabe por quê? Porque se Deus não fez essas pessoas dessa maneira, o que fez com que elas acreditassem que elas eram assim? Porque, amados, isto não acontece do nada. Lembre-se, o que Adão disse para Deus quando ele se aproximava? Senhor, ao ouvir a sua voz, eu tive medo, porque eu estava nu. O que Deus respondeu para Adão? Quem te mostrou que tu estavas nu? Por que tu estás com medo, não é? Nós sabemos muito bem o que Deus estava desejando falar a Adão. E Adão entendeu. O que Deus estava dizendo? Eu não te ensinei isso. Logo, isso não saiu de mim. Consequentemente, não é uma verdade absoluta. Você se encontrou com alguém, teve uma experiência, e a partir desta nova experiência, você mudou o seu comportamento. E agora você tem um comportamento diferente daquilo que eu planejei para você. É ou não é? Amém? Amados, então isto é uma chave. O que é uma chave? Você pode ter identidade, você pode ter autoridade e você pode ter propósito. Mas se você perde a sua referência, você perde a sua essência. Eu posso ter identidade, propósito e autoridade, mas se eu perco a minha referência, eu perco a minha essência. Foi exatamente isto que aconteceu com Adão ao distanciar-se de Deus. Foi exatamente isto que aconteceu com Israel, quando ele perdeu a sua referência. E qual era a referência de Israel? O seu prumo divino, a palavra do Senhor. Foi exatamente isto que aconteceu com estes dois, ao ponto de ele perder a sua referência, aquilo que é o Senhor sobre as vossas vidas. E é exatamente por isso que hoje nós devemos tratar o interior do nosso ser. Amém? Então aqui eu já aprendo duas coisas. Quais? Primeiro, eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Você é aquilo que Deus diz que você é. Por quê? Porque Ele é o seu Criador. E Ele dará a você uma identidade, um propósito e uma autoridade. Segundo, eu preciso também reconhecer o quê? Que pode acontecer traumas tão fortes na minha vida que podem mudar o meu comportamento. Até aqui, tudo bem? Vocês compreenderam? Então vamos avançar. E para isto eu quero dar um exemplo para você. Por que eu vou dar muitos exemplos nessa noite? Para que nós viemos a tirar lá de Gênesis e colocar no nosso dia. Para que você veja que isto continua a acontecer sobre as nossas vidas. Sobre o nosso mundo. Sobre esta terra na qual ainda estamos vivos. Pense comigo um casal. Um casal que eles viviam bem, amorosamente bem, até que o marido, ele trai. Mesmo ele pedindo perdão, a mulher, ela passa a criar, neste exemplo, ela passa a criar situações imaginárias sobre toda mulher que chega perto do seu esposo. E nisto, amados, ela desenvolve uma
barreira. Porque frequentemente ela é levada ao engano, à desconfiança, à insegurança. Por quê? Porque uma voz interior induzia ela a isto, ao engano. Se proteja, porque senão você vai ser traída novamente, você vai sofrer um adultério novamente. Se proteja. E é por causa deste novo comportamento, ela vai construindo uma proteção. Posso exemplificar para você? Assim. Ela vai começar a construir conforme a insegurança dela. Ela vai começar a construir conforme aquilo que ela tem duvidado do seu esposo. E aí há uma barreira, há uma construção sobre aquilo que ela está vivendo. Agora, eu falei sobre uma voz no seu interior que induzia ela a este engano, a esta desconfiança, a esta insegurança. E eu pergunto para você, se esta voz não é a voz de Deus, de que voz nós estamos falando ao ponto de mudar o nosso comportamento? Vamos conceituar da seguinte forma. Nós sabemos que profeta é aquele que fala aquilo que Deus está dizendo. Logo, é a verdade. Então, se uma pessoa diz a mentira de Satanás, ele é o contrário do profeta. Então, ele é o falso profeta. Repita comigo, falso profeta. Falso profeta. Amados, os falsos profetas, eles podem estar dentro de nós, por essa percepção, por esse entendimento, por esse pensamento no nosso interior, como também através das vidas de outras pessoas. Mas o problema não está apenas em ouvir os falsos profetas. O problema está em acreditar neles. Porque quando eu acredito nisto, eu troco a verdade por uma mentira. Só que, pega esse entendimento. Eu estou dizendo desde quando comecei a falar que a Bíblia diz que todo o meu comportamento é uma edificação, é uma construção. Este meu novo comportamento errado é também uma construção, é também uma edificação. Só que agora é uma edificação errada. Por quê? Porque não está mais alinhada ao prumo divino. Eu estou construindo a partir de mim mesmo. Compreenderam até aqui? Glória a Deus. Podemos avançar? E, amados, ao decorrer da Bíblia, os falsos profetas, eles são uma ameaça ao povo de Deus. E é impressionante como nós somos muitas das vezes vulneráveis. E aí passamos a acreditar nestas vozes, em tais pessoas, a tal ponto de perdermos a nossa referência e passarmos a acreditar em uma mentira que vai mudar o meu comportamento. Agora, no exemplo na qual nós estávamos falando, sobre a mulher, ao ela ser traída, ela constrói para si mesma, para a sua vida, um muro torto. Um muro segundo a sua insegurança, um muro segundo a sua desconfiança, ao engano, as vozes internas do seu ser. Só que, na cegueira da sua percepção, ela não viu que ela se tornou vulnerável. E mais do que vulnerável, aquilo que ela estava, observa isso, aquilo que ela estava chamando de proteção é, na verdade, uma prisão. Por quê? É fácil perceber isso. Porque toda vez que ela constrói mais um tijolo, ela não consegue mais se envolver com alguém. Ela já não consegue mais romper essa barreira. Logo, isto impede o desenvolvimento dela, mas também é uma vulnerabilidade. Por quê? Porque o muro torto, como nós vimos, ele está prestes a cair, a ferir, a ter uma destruição, uma dor. E foi exatamente isso, infelizmente, que aconteceu com este casal. E é isto que eu estou mostrando para você. Agora, então, você pode responder uma pergunta. Se Deus, nessa noite, chegasse aqui e perguntasse: por que você tem construído paredes tão precárias, baseadas em sentimentos e atitudes tão negativas? Quem fez você acreditar que era necessário você construir isto para se proteger? A resposta: os falsos profetas. Os falsos profetas. Mas eu não estou aqui tentando encontrar uma culpa para aliviar a
a nossa culpa. Não. Nós não somos culpados, observa isso, nós não somos culpados por aquilo que acontece nas nossas vidas. Nós nos tornamos culpados quando, a partir deste acontecimento, eu mudo o meu comportamento para a vida de outra pessoa. Amém? Amém. E muitos são, amados, os falsos profetas. Muitos. Eu quero destacar apenas alguns, para que nós venhamos a caminhar nesse novo entendimento. Por exemplo, o primeiro são os pais. Sim, amados, os pais podem ser as primeiras profecias falsas que alguém pode ouvir. Uma criança, por exemplo, que ouve desde criança: menino, você não vale nada, você não sabe fazer nada que preste, você não sabe fazer nada, tudo que você faz é errado, nem nota boa consegue tirar. E começa o quê? A dizer: nem Deus gosta de você, você é um caso perdido. E muitas são as crianças que estão em um ambiente assim. E deixa eu lhe dizer, amados, não seria de admirar-se que esta criança cresceria e teria crises de depressão, que perderia a sua autoconfiança. Por quê? Porque ela cresceu ouvindo profecias falsas acerca dela mesma e de Deus. Amém? E muito isto, amados, que acontece. Por quê? Porque essas palavras que saem dos pais são como rótulos, que eles entram e internalizam na vida de uma criança e mudam o seu comportamento. E ao mudar o seu comportamento, ela não consegue se desenvolver, porque agora ela está aprisionada. E isto, ela não consegue muitas das vezes ter uma vida saudável. Este é apenas o primeiro dos falsos profetas. Segundo, vamos acelerar, os professores. Os professores também podem ser falsos profetas, mediante a atitudes ruins, mediante a ensinos errôneos. Por quê? Porque os professores são sobre as nossas vidas autoridades ao decorrer das nossas histórias. Terceiro, colegas. Este é forte. Os jovens, amados, hoje em dia, eu vou falar um pouquinho mais aberto agora. Os jovens hoje em dia, eles estão sofrendo uma pressão para fazer sexo antes do casamento. Eles estão sofrendo uma pressão. E os falsos amigos profetas dizem: se é bom, por que não fazer? E se você aconselhar, ele dirá coisas como: cada um cuide da sua vida, deixa de ser chato, arrume alguém. Sexo por liberdade e amor livre são expressões que esta juventude adquiriu. E, observe isso, conseguiu fazer com que toda uma geração perdesse a essência que isto guardasse. Era um apontamento para uma noiva virgem que espera o seu noivo. Por quê? Porque eles deram ouvido a falsos profetas da juventude. Outro falso profeta, o governo. Existem muitos governos, amados, que eles são falsos profetas. Por quê? Eles ensinam uma ideia errada para os seus cidadãos, uma ideologia errada, e outros são capazes de exercer força para que estes o aceitem, como, por exemplo, o comunismo. A mídia é um falso profeta? Diria que uma das piores, uma das mais malignas. Por quê? Porque dia após dia, de maneira sutil, porém incisiva, tenta instalar altares na vida de muitas pessoas, através de celulares, através de computador, através da televisão, por meio de quê? De uma propaganda, de uma piada, de um entretenimento, de um filme, e tenta mudar a nossa percepção, a nossa ideia, a nossa cultura, até por fim alterar o nosso comportamento. Posso falar o último falso profeta? A palavra de Deus diz que o coração Jeremias 17, 9 e 10, que o coração, ele pode ser uma fonte de profecias falsas. Esses são alguns dos falsos profetas. E todos eles, amados, nos induz a construirmos proteção acerca de nós mesmos. E até dizem: se não fizer isto, você não estará protegido para o mundo, porque o mundo é cruel. Eles assim nos ensinam. Só que nós vimos que isto não é uma proteção, isto é uma prisão, porque não consegue mais desenvolver a sua personalidade como Deus gostaria que você vivesse. Amém? Então nós precisamos discernir
separar, identificar o quê? As falsas vozes, os falsos profetas, dos verdadeiros profetas. Por quê? Porque muitas das vezes nós somos fortes com aquilo que está externo, com aquilo que é material, mas muitas das vezes nos tornamos vulneráveis com aquilo que é interno, com os nossos próprios pensamentos. Por quê? Porque aquilo que é interno é um ataque com a minha personalidade e muitas das vezes eu não percebo. Eu ajo de qualquer maneira, já no costume, no cotidiano. Amém? Então, como nós vimos, estas paredes do nosso coração é a nossa personalidade. E existem pessoas, amados, que estão com uma personalidade tão emparedada que, cada vez que acontece algo sobre a sua vida, e dependendo do grau e da situação, como por exemplo, um aborto, como por exemplo um estupro, como por exemplo um divórcio, são traumas, falências também, são traumas tão fortes dentro do nosso ser que ela empareda toda uma área, que ela seja sentimental, que ela seja financeira. Agora, quando ela empareda-se toda uma área da sua vida, observa isso comigo, fica mais difícil compreender quem ela é e por que ela tem a atitude que tem. Amém? Até aqui? Estão compreendendo? Amados, muitos são os sentimentos que passam sobre as nossas vidas e estamos passíveis de sofrer. E eu quero destacar apenas um ou dois para que nós venhamos a crescer, mas ouça o Espírito Santo falar ao seu coração. O sentimento de culpa. O sentimento de culpa. A criança cujo o pai está ausente, ela pode o quê? Ter sentimento de culpa. Mesmo ela sendo vítima. Mesmo ela sendo vítima. Pode sobrevir a ela, observe isso comigo. Pode ela pensar assim, eu nunca serei aceita, porque o meu pai me abandonou. E eu crio um sentimento de culpa, de que eu nunca me conseguirei ser amada. Sentimentos diabólicos podem vir sobre a mente dela no sentido de, se eu fosse bonita, se eu fosse obediente, se eu fosse uma criança exemplar, o meu pai não teria me abandonado. E então esta criança, ela se volta contra si. E este é o sentimento de culpa. E ao voltar-se contra si, uma criança, ela tem a tendência de ter atitudes masoquistas. Ou seja, a automutilação é, na verdade, uma forma de ela amenizar esse sentimento de culpa que ela carrega. E observa o quão isto é perigoso. Se esta criança internaliza esse sentimento de culpa, isto tem a tendência de se tornar uma depressão. E se ela extravasa, isto tende a se tornar uma delinquência, uma revolta, uma rebelião. Agora, você está pensando realmente que isto acontece apenas com adolescentes? Amados, pare para sentar e ouvir, por exemplo, uma mulher que foi traída. Você vai perceber que sentimentos de culpa também sobrevêm na mente dela. Como, por exemplo, mas se eu fosse bonita, se eu fosse esbelta, quem sabe se eu tivesse olhos azuis. Não, se eu fosse rica, ele não teria me abandonado. Ele não teria me abandonado. Pouco ela sabe que em muitos casos, observe isto comigo, em muitos casos, ela pode ser a mulher maravilha que for. O homem, ainda assim, ele cometeria o adultério. Sabe por quê, amados? Porque quebra os impedimentos, Senhor. Observe isso comigo. Porque a palavra de Deus diz que assim como o inferno é insaciável, assim é os olhos do homem. Pastor, então sempre o problema é o homem. De maneira nenhuma. Dica, nunca vá para um extremo. Porque a Bíblia também fala que uma pessoa que está satisfeita, ela nega até o mel. Mas alguém faminto, ele come o amargo como se fosse doce. Ou seja, também cabe a vigilância do casal. Em todos esses aspectos, abandone hoje, nessa noite, o sentimento de culpa. Abandone hoje o sentimento de culpa. Deus está falando com você. Você precisa se perdoar. Você precisa se perdoar.
perdoar esses sentimentos que sobrevêm à sua vida. Se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse feito dessa forma, eu digo para você um conselho pastoral: abandone nesta noite o sentimento de culpa em todas as áreas da sua vida antes que isto piore. Aí você me diz: piorar, pastor? Ainda tem mais? Sim, amados. Infelizmente tem mais. E é aqui que eu quero chegar. São os 3 níveis de influência sobre as nossas vidas. Como nós sempre ensinamos nessa igreja, nós somos seres tricotômicos. E o que é isso? É um ser que está dividido entre corpo, alma e espírito. Então, essas emoções, ela pode sobrevir no meu corpo, na minha alma e no meu espírito. Posso dar um exemplo? Vamos lá. Eu vou dar o exemplo do luto. Uma pessoa que vem sobre ela o luto, coisa que é normal. Todos nós estamos passíveis de passar por um luto. Então sobrevém o primeiro aspecto, o primeiro nível. Qual? As emoções. Qual é a primeira emoção do sentimento de um luto? A tristeza. Amados, a tristeza e o luto, eles são aceitáveis. Isto é normal. Porém, todavia, até na nossa Constituição Federativa, o luto tem um prazo de validade. O problema está em você permanecer neste luto. Porque quando você permanece nesse luto, você vai estar agindo como um hábito. O que é um hábito? É uma habitação. E você vai passar a agir sem perceber. Este é o quê? O segundo nível. E qual é o segundo nível? Da minha alma. Processos mentais. Isto muda o meu comportamento, sem eu mesmo perceber. Até que chega no último e terrível nível. Qual é o terrível nível? É o do meu espírito. Por que terrível? Porque o espírito, amados, é a área do nosso ser que nós nos envolvemos com aquilo que é espiritual, com aquilo que é sobrenatural. Logo, se eu não estou mais me envolvendo com as coisas de Deus, eu perco o quê? A promessa, a autoridade, a identidade e o prazer da vida. Amém? Amém. Ah, pastor, será que chega nesse nível todo? Então vamos para um exemplo da Bíblia. Pode ser? Vamos pegar a figura de Jacó. Jacó, ele passa por esse processo. Que processo? Luto. Quando ele pensa que José havia morrido, ele entra no primeiro estágio. Qual é o estágio? Agora você já sabe. Qual é? A tristeza. Só que ele permanece neste lugar por muito tempo. E então ele vai o quê? Crescendo nesse sentimento. E isto pode sobrevir a ele o quê? A autodepreciação, a depressão, o complexo de inferioridade, a apatia. Você sabe o que é a apatia? É eu passar a não mais cuidar de mim. Eu não cuido mais da minha casa. Eu faço as coisas por fazer, porque eu perdi o brilho da vida. Isto é a apatia. Até que pode chegar no terceiro nível. Qual é o nível? Do meu espírito. E este Jacó também chegou. E o espírito dele ficou o quê? Morrendo. Ele já estava se desconectando das promessas. Aí eu sei que ia ficar esse silêncio, eu vou comprovar para você. Gênesis 45, versículo 26 e 27. Olha o que está escrito, diz assim: e deram a notícia, José está vivo. Na verdade, ele é o governador de todo o Egito. O coração de Jacó quase parou. Não podia acreditar nele. Mas, quando relataram tudo o que José lhe dissera, e vendo Jacó as carruagens que José enviara para buscá-lo, a palavra de Deus vai dizer o quê? O espírito de Jacó reviveu. O espírito de Jacó reviveu. Amados, vamos lá. Só revive algo que estava morrendo, desanimado, apagado. Agora vocês não compreenderam algo. Eu percebi que vocês não entenderam algo. Eu estou falando sobre Gênesis 45 e estou chamando ele de Jacó. Ei, Deus mudou o nome dele para Israel no capítulo 35. Por que ele está voltando a ser chamado de Jacó? Será que pelo fato de o seu espírito estar desta forma, ele já estava se esquecendo das promessas? Só tem um jeito de descobrirmos. Continuarmos lendo. Porque na hora que o espírito dele revive, algo tem que mudar. Versículo
consequente. Diz assim, ó: e disse Israel: basta, o meu filho está vivo, eu vou ao seu encontro. Você percebeu isso? Jacó reviveu. E Israel se levanta, se posiciona e vai viver a sua promessa. Então, amados, pode acontecer de afligir no nosso corpo, na nossa alma e do nosso espírito. Eu podia aqui, amados, relatar diversos aspectos e diversos exemplos. Se você gostaria de ouvir, falo mais um pouquinho. Uma criança que passa por um doloroso processo de divórcio dos pais, elas têm a tendência de regredirem, de retroagirem, de voltarem a um estado que já tinham vencido. Por exemplo, ela pode voltar a urinar na cama, coisa que ela já não fazia mais. Vamos lá, vamos evoluir nisto. Se eu passo a ter uma preocupação amancebada pelo dia de amanhã, pelas preocupações, pela conta, isto pode afligir o meu corpo? Pode? Pode sobrevir, então, algum problema nos meus órgãos? Os meus órgãos podem deixar de funcionar como antes funcionava? Pode? E se este órgão for, por exemplo, o seu sistema gástrico, você pode, por uma preocupação diária, excessiva, amancebada, desenvolver uma gastrite? E uma gastrite nervosa? E uma úlcera? E um câncer? Você está compreendendo os níveis? Eu posso falar aqui a noite inteira. Uma inveja, ela pode causar o apodrecimento dos ossos, uma osteoporose, Provérbios 14:26 fala sobre isso. E um trauma, ele pode vir a acontecer uma depressão, e depois pode puxar uma síndrome do pânico, uma bipolaridade, uma esquizofrenia, e por fim no suicídio. Eu não estou dizendo que todas essas doenças acontecem apenas nesses fatos, mas eu não posso tirar a possibilidade delas acontecerem. Glória a Deus. Isto é extremamente importante, isto é extremamente sério, amados. Mas, deixa eu dar só apenas mais um exemplo. Uma pessoa que não teve o amor dos pais, ela tende a ter uma insegurança. E se ela tende a ter uma insegurança, ela vai buscar a segurança em uma pessoa. Só que toda pessoa que não é o Senhor Jesus Cristo não vai preenchê-la por completo. Logo, com medo de perder esta pessoa, ela vai tentar o quê? Controlá-la, manipulá-la. Espírito de manipulação, aonde tu estava, com quem tu estava bem me traindo. Logo, isto está sendo revelado que esta pessoa e tem uma insegurança e colocou a sua confiança em uma pessoa. É só uma questão de tempo de isto vir à ruína. Observa as progressões, observa aquilo que o Senhor está nos ensinando nessa noite. Todavia, há algo ainda pior. Ah não, pastor, eu não acredito que há algo pior. Sim, sabe por quê? Nós não precisamos ser nenhum PhD em psicologia para perceber que nenhum ser humano, ele gosta de estar em um estado de sofrimento por muito tempo. Logo, ele vai tentar fugir. É ou não é? E para onde ele vai tentar fugir? Para um prazer momentâneo. Só que agora nós já estamos entendendo o quê? Que todo prazer momentâneo, sendo esta uma solução humana, isto é uma rebelião. Por que é uma rebelião? Por que é uma revolta? Porque ela vai contra a palavra de Deus. É uma solução humana, consequentemente um problema. Posso exemplificar para você? Amém? Amém. Vou pegar aqui a solução humana, a solução na qual está sendo ensinada nessa noite. Qual é a solução humana? É ela fugir daquele local de sofrimento. E ao fugir deste local de sofrimento, ela não vai encontrar a solução definitiva, porque isto é uma solução humana. Agora, foi feita uma pesquisa científica e eu peguei as respostas que mais as pessoas davam quando perguntavam: o que você faz para aliviar o seu estresse? O que você faz para fugir dos seus traumas de infância, das suas rejeições, dos seus dramas? Sabe o que as pessoas respondiam? Eu vou em busca de drogas. Eu vou em busca de uma bebida alcoólica. Eu vou fazer compras. Eu vou
e são muitas, eu vou fugir deste lugar, buscando uma noite de prazer, uma aventura sexual. É ou não é? Só que você já entendeu um ponto. Qual? Que esta fuga, este tentar preencher-se, isto na verdade é uma revolta. Isto é uma rebelião contra a palavra de Deus. Por quê? Porque isto, amados, vai contra aquilo que o Senhor escreveu. Só que existe um problema ainda maior. Qual? Observa isso comigo. Uma pessoa que deseja fugir do seu estado de sofrimento vai tentar, por exemplo, buscar os seus prazeres na droga. E ele conhece qual é o seu estado de droga, o seu prazer momentâneo. Todavia, ele também conhece o que é a volta dele. E qual é a volta dele? A sua alma vazia em um quarto escuro. Um alcoólatra conhece o que é a sua ressaca. O que é a sua ressaca? É o seu estado da alma, depois de ele ter ido tentar se preencher. Só que agora ele conhece qual é o seu prazer. E ele vai ficar o quê? Quem já pegou esse entendimento? Ele vai ficar em um vício permanente. Porque isto é uma solução humana. Eu não vejo a hora de chegar sexta-feira. Eu vou ligar para os meus amigos. E nós vamos para a balada. Nós vamos para o flutuante. Você quer fugir de uma realidade. Você quer fugir de um vazio. Você está tentando preencher um vazio que só o Senhor pode preencher. É verdade. Isso é um vício permanente. Agora, eu digo para você, amados, se isto não é a solução definitiva, a solução humana não é definitiva, qual é então? Aqui nós chegamos na solução divina. E o que o Senhor Deus tem para resolver essa situação? Você acha que Deus está nessa noite dizendo, não, peraí, eu estou julgando a sua vida, o que nós iremos fazer é uma reforma. Eu vou dar uma pintura aqui, eu vou passar... Não, o que é que nós concluímos lendo? Eu não mais fecharei os meus olhos diante dos comportamentos errados. Então vamos ver qual é a solução que Deus tem para esta situação. Ela está descrita no livro de Isaías, capítulo 25, versículo 12. Isaías 25, 12. Diz assim a palavra do Senhor. Observa isso. Ele derrubará as altas fortalezas dos teus muros e abatê-las e derrubá-las até o chão, até o pó. Eu vou repetir. Ele derrubará as altas fortalezas dos teus muros. Ele irá abatê-las e derrubá-las até o chão, até o pó. Esta é a solução divina. Deus não quer fazer uma manutenção, uma pintura. Deus, Ele quer destruir todas as muralhas que nós mesmos criamos para tentar nos proteger e criarmos prisões. Mas deixa eu lhe dizer, quando Ele destrói todas essas barreiras, Ele não quer deixar você desprotegido contra tudo aquilo que Satanás tem tentado tramar neste mundo. Não! Deus quer fazer um novo firmamento. Deus quer dar para você a salvação. Esta é a solução divina. E isto foi profetizado 700 anos antes de Cristo. No livro de Isaías, no capítulo 28, no versículo 26 e 27, diz assim: assim diz o Senhor, eis que eu ponho em Sião uma pedra firmada, uma pedra experimentada, uma pedra angular. Todos aqueles que nele confiam jamais será abalado. Eu farei juízo à linha e justiça a prumo. Uma chuva de pedra varrerá todo esse falso refúgio e águas inundarão os teus abrigos. Aleluia. 1 Pedro. E agora nós passamos, Jesus vem e paga o alto preço. Nós estamos agora em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1 ao 7, diz assim: vocês abandonem toda maledicência, todo pecado, toda inveja, toda injustiça, porque o Senhor Jesus Cristo é o nosso firmamento, a nossa pedra angular, aquele na qual nós temos o nosso rochedo, a nossa confiança, a nossa construção está nele.
aqui se cumpre, amados, a profecia na qual foi falada 700 anos antes dele. Isaías 53, versículo 4, 7. Verdadeiramente ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas iniquidades, o pecado, aquilo que estava sobre nossas vidas, ele levou, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele pagou o alto preço. A palavra de Deus continua a dizer que todos nós andávamos como ovelhas perdidas, e ele tomou sobre si todos os nossos pecados, e ele foi levado ao matadouro como um cordeiro silencioso para pagar os seus pecados, para pagar todos os males e dizer: agora eu tenho uma solução para você. Você deve construir a sua vida sobre este novo firmamento. Este sim é reto, este assim é alinhado pelo prumo divino, porque ele próprio é a palavra de Deus. Quem sabe, amados, você veio aqui nessa noite convidado de uma pessoa, mas você viu diante dos seus olhos a sua história passar. Você viu a erroneidade dos seus comportamentos, a revolta que aconteceu na sua infância. E nessa noite eu digo para você, é noite de salvação. Ele chegou dizendo: existe um novo tempo para a sua vida. Eu quero tirar todos os passados, eu quero tirar todos os traumas, todas as carências, as rejeições dos seus pais, as pessoas que te enganaram, os relacionamentos que não deram certo. Confia em mim, firma em mim, que eu sou o rochedo, a pedra da salvação, aquele que te levará eternamente para com o seu Senhor. Hoje é noite de salvação. Mas eu também quero falar para as pessoas que já disseram: pastor, eu já entreguei a minha vida a Jesus, mas eu também vi a minha vida passando como um filme, melhor dizendo. Eu vi o meu comportamento errado, e Deus nessa noite, Ele está confrontando o meu coração. E por que, amados, eu pergunto para você, por que uma pessoa que aceitou a Cristo ainda pode andar neste lugar? Sabe por quê? Eu pergunto, o que você fez quando você recebeu o perdão de Deus? Qual foi o seu comportamento? O seu comportamento mudou? Ou você aceitou a Cristo, recebeu o perdão e passou a viver uma vida como se não tivesse nada acontecido? Amado, só para você ter uma ideia, quando eu me converti, eu pensei coisas até como: e agora? O que eu vou fazer com Maria? Porque eu era católico, e como um católico eu tinha um lugar no meu coração. Mas agora, diante da palavra de Deus e da verdade iniciada, agora eu sei o local correto no meu coração para com ela. Esse é o problema. Qual é o problema? Nós não perguntamos: e agora? O que eu vou fazer? Como que eu vou tratar a minha esposa? Agora que eu recebi o perdão? Agora que eu fui salvo? Como que eu vou tratar os meus filhos? Como que eu vou cuidar das minhas finanças? Ei! Aquela pessoa que te magoou, você vai continuar atravessando a rua, bloquear o status no WhatsApp para não falar com ela? Você está entendendo? O que nós precisamos fazer é mudar o nosso comportamento mediante aquilo que fizeram conosco. Pastor, como é que eu sei que eu estou errado? Como é que eu sei que eu preciso mudar? Eu vou te fazer algo bem simples. Observa isso. Se o seu comportamento para com uma pessoa é a reação daquilo que ela fez com você, está errado. Você precisa de um conserto. Por quê? Qual é o certo? A minha atitude para com alguém deve estar baseada naquilo que Cristo fez comigo na cruz. Por quê, amados? Porque agora o meu ponto de partida não é o meu passado, não é as minhas carências, não são os meus traumas, não é um divórcio, não é aquilo, é aquilo, não. É o Cristo que perdoou os meus pecados, que se entregou naquela cruz por mim. Logo, eu perdoo, não porque eu sou bom, eu perdoo porque Cristo me perdoou e eu recebi esse perdão. Meu Deus, amados, entenda algo: só perdoa quem um dia foi perdoado e recebeu esse perdão ao ponto de transmitir esse perdão. Só ama quem é amado. Para poder amar alguém, você precisa se amar. Por isso eu disse, você precisa liberar perdão para você mesmo. Pelas vezes que você disse: eu sou burra, eu sou burro, eu não sou bonito, eu sou aquilo, por isso que eu não consegui, por isso que eu não conquistei, por isso que eu fiz isso, a minha vida não presta, por isso que eu tive decepções. Basta!
Aceite o perdão do Senhor sobre a tua vida. Aceite o amor de Deus sobre você. Amém? Amém. Para concluir, a palavra de Deus diz sobre uma parábola que um homem foi ter com o seu senhor e ele descobriu que ele devia 60 milhões de reais. E ao descobrir isso, ele disse: Senhor, me dá um pouquinho mais de prazo para que eu pague. O seu senhor disse: nem se eu te desse todo o prazo, você não conseguiria pagar. Nem se você vendesse tudo que tem, trabalhasse, os seus filhos trabalhassem, era impossível. E aquele senhor, por compaixão, ele perdoa aquele seu servo. Sabe o que acontece? Aquele servo, ao sair da presença do Senhor, isto é você, isto sou eu, quando recebo o Senhor Jesus Cristo. Eu saio da presença dele, eu estou andando para a minha casa e eu encontro com um amigo. E esse amigo devia para este homem, sabe quanto? 60 reais. 60 reais é dinheiro? É. Mas comparado com 60 milhões de reais que ele acabou de ser perdoado, não é nada. E então, aqueles amigos olhando isso, disseram: isso é injusto, porque ainda agorinha o seu senhor perdoou mais de 60 milhões de reais. Vamos para com aquele seu senhor. E chamaram ele: olha, sabe aquele seu servo que você perdoou? Sei. Pois é, ele não foi capaz de perdoar 60 reais ali do vizinho. É sério? Então chame ele na minha presença. E ao chamar-se na sua presença, ele disse: assim como você não perdoou o seu amigo, eu não mais te perdoo. Seja jogado no lago de fogo eterno, aonde há ranger de dentes. Está esperando o que para perdoar, amados? Eu vou fazer uma pergunta nessa noite. Você acha que Deus ama você? Muitas pessoas ainda têm aquela luta no interior dizendo: mas eu faço isso, eu fiz aquilo, eu sou o maior pecador. Meu Deus, eu entristeci o Espírito Santo quando eu entrei naquele lugar, quando eu fiz isso contra... Ei, você está criando condições para que Deus te ame. O amor de Deus é incondicional. Deus ama você. Amém. Permita aceitar e sentir esse amor. Um dia eu me envolvi no amor de Deus, eu disse: meu Deus, o quanto verdadeiramente tu me amas. E eu sinto esse amor e chorava. E sabe o que o Senhor me disse? Eu acho que ele estava me levando em um outro nível. Ele disse: meu filho, eu te amo tanto. Sim, é verdade. Eu te amo tanto, a tal ponto de eu te amar como eu amo um mendigo. Glória a Deus. Aí eu falei: meu Senhor, eu estou aqui sentindo o teu amor e o Senhor me diz que me ama como um mendigo. E ele disse: quem não ama um mendigo é você, não eu. O amor de Deus é incondicional. Ele ama cada um de você, cada um de você. Nessa noite, nós iremos orar e nós liberaremos o amor de Deus. Nós liberaremos a graça de Deus. E pelo poder que há nesta palavra, o perdão de Deus sobre a tua vida, sobre a tua história. E eu creio que Deus vai curar pessoas de maneira física, de maneira alma, emoção e no seu espírito, e você vai voltar a viver as promessas. Amém? Vamos orar ao Senhor? Coloque-se em pé.